Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu gravei recentemente uns vídeos sobre a Odisseia de Homero, porque faz parte de um outro texto que eu estou desenvolvendo, é, e eu falei de maneira mais espontânea sobre algumas coisas que eu estava pensando lendo os três primeiros cantos da Odisseia. E aí eu separei então, né, três partes que eu organizei melhor, porque isso daí vai virar texto depois, né? E aí eu já vou organizando as referências de maneira mais organizada, até tem mais coisas que eu vou desenvolver a partir disso, né? Então que eu dividi lá em três partes. A primeira é comparação com o ensaio sobre o homem do Alexander Pope, depois a relação da Odisseia com Trabalhos e Dias do Exíodo a partir do Werner Jaeger e por fim, por terceiro, né, aí a relação com o texto Para que Poetas do Martin Heidegger. Então essas três partes que eu quero fazer de maneira mais organizada com vocês aqui agora. Então eu vou fazer comentários aqui sobre o canto um primeiro da Odisseia, e fazer algumas comparações com o poema Ensaio sobre o Homem do Alexander Pope. Então vai ser uma leitura que eu vou fazer com vocês aqui, tá? Uma forma mais organizada dessas ideias mesmo, né? Não tem nada de muito diferente do que eu já falei nos outros vídeos, só está mais organizado mesmo, né? Então eu estava falando, né, comentários sobre o canto um da Odisseia de Homero, que a Odisseia possui mais elementos para se pensar a condição humana quando comparado com a Ilíada. A Odisseia apresenta mais elementos para se pensar essa condição do homem perante a natureza, para além da guerra, que é retratada na Ilíada, tomando a natureza selvagem como parâmetro ou como modelo, que seria, portanto, equivalente a uma luta da sobrevivência do mais forte. Nesse sentido, o homem é apresentado como um ser que continua inserido de alguma maneira, por mais que tenha construído cidades e estruturas culturais, no domínio da vida selvagem, condição que nunca é superada. Frederico Lourenço esclarece na introdução da Odisseia que a poesia de Homero começa com a palavra homem, de maneira que o livro apresenta uma série de experiências sentimentais humanas, como se colocadas em um microscópio para observação. E, portanto, muito mais que uma obra histórica sobre qualquer guerra, que a Ilíada representaria melhor que a Odisseia, é um livro que trata dois sentimentos humanos. E aí tem algumas citações sentimentais que eu vou retirar aqui do canto um da Odisseia. Nesse sentido, a Odisseia fala sobre como formar o homem a partir de uma educação de seus sentimentos morais, ou, se preferir, a partir de uma educação de sua sensibilidade, que também é um paralelo que eu posso estabelecer com Schiller aqui, mas que eu não vou ainda me arriscar muito, porque tem eu tenho que ler mais o Poesia, Engenho e Sentimental para poder fazer esses paralelos aqui. Para estabelecermos um paralelo moderno com a obra de Homero, vamos recorrer à poesia Ensaio sobre o Homem de Alexander Pope, pois o Alexander Pope é o grande tradutor inglês da obra de Homero. Primeiro da Ilíada, que rendeu um grande sucesso para ele, financeiro também, e depois a Odisseia. O elemento homérico do Ensaio sobre o Homem de Alexander Pope é justamente pensar a condição humana no interior dessa natureza selvagem de tempestades, terremotos, maremotos, naufrágios ou até mesmo paixões humanas que surgem como forças da natureza. Então, nesse contexto, entende-se que a vida humana está sujeita a perigos, e perigos que são constantes, ou seja, nossa vida não está garantida em nenhum momento e nós estamos sujeitos à morte em qualquer circunstância, e mesmo essa casa, e aí tem uma referência que eu quero trazer também do texto do Heidegger, que é habitar, construir, que construímos para nos abrigar dos perigos presentes na natureza selvagem, que chamamos de cidades, não é capaz de nos oferecer uma proteção total, justamente por conta de uma natureza que é tanto maior quanto indiferente em relação a nós.
E o perigo constante da vida humana, tanto em relação à sua natureza exterior, quanto em relação à natureza de seu próprio coração, repleto de paixões que muitas vezes conduzem a desfechos trágicos, como crimes passionais e suicídios. Então há vários desses elementos presentes na poesia homérica que também serão encontrados na poesia de Alexander Pope, mas o poeta inglês vai adicionar elementos modernos, provenientes sobretudo da astronomia, ciência que se desenvolve com maior vigor na Inglaterra e que até hoje produz nomes relevantes na astronomia, como Stephen Hawking e Carl Sagan. E até hoje, Carl Sagan, por exemplo, vai apresentar concepções muito semelhantes à que é apresentada no ensaio sobre o homem do Pope, sobre a vida humana e tudo mais. Desse modo, os poemas de Pope não vão meramente replicar estes modelos homéricos, mas vão trazer um elemento novo, que é decorrente da astronomia moderna, que muda a compreensão da posição do homem diante da natureza. Então, tanto a Odisseia quanto o ensaio sobre o homem de Pope falam sobre o homem, mas tanto em um quanto o outro há a pretensão da universalidade. Não há pretensão de falar do grego ou do inglês. A primeira frase da Odisseia diz, tem uma citação da Odisseia que eu vou colocar. Então, justamente, quem é o homem do qual o poema fala? É justamente o homem que sobreviveu e chegou à velhice, que é o mesmo caractere que aparece através da figura de, se eu não me engano, o Céfalo ou Polemarco, agora eu esqueci quem que é o idoso que aparece no início da República de Platão. E aliás, nem é uma. A gente poderia pensar também que a colocação desse personagem no início da República de Platão não é uma escolha gratuita, pensando justamente nessa questão do homem que chega até a velhice e tem propriedade para falar sobre as coisas, e esse homem que chega à velhice e tem propriedade para falar certas coisas, ele vai acabar reproduzindo uma concepção da justiça que é uma concepção homérica, que é sobre a lei do mais forte, que vai ser justamente a visão refutada, né, pelo Platão. Então é como se o personagem ali, o idoso que aparece na República de Platão, já fosse o Odisseu que ele está tentando refutar. Aliás, ser homem é justamente completar essa travessia e chegar ao fim da vida, condição sem a qual não podemos dizer que experimentamos tudo que a vida humana deve passar para completar a existência. Então, trata-se de um homem que, como o círculo que se fecha sobre si, completou a existência humana e passou por todas as experiências que um homem é capaz de passar, ou seja, viveu tudo o que um homem poderia ter vivido. Tanto que, no início da Telemaquia, Telêmaco, justamente pensando que seu pai tivesse morrido no mar, lamenta muito que seu pai não teve uma morte natural na velhice. E aí tem uma citação também da Odisseia. Então Odisseu é um homem que passou por uma existência vivendo em um lugar inseguro, fora de sua casa, ambiente de proteção, com terremotos, furacões, enchentes, naufrágios, guerras, paixões arriscadas, e sobreviveu. Na primeira frase da Odisseia, se fala do homem que, passando por diversos locais e cidades, conheceu a mente e o coração dos homens e percebe que nada do que é humano lhe é indiferente. Então, passando por várias localidades e temporalidades, até mesmo temporalidades sobrenaturais, vendo homens diferentes, entende que, mesmo vivendo em diferentes localidades, ainda se passa as mesmas coisas na mente e no coração dos homens. Retomando dessa maneira a ideia de que a poesia homérica é um processo de formação do homem a partir de seus sentimentos morais, é fazer com que ele sinta raiva de certas coisas, amor por outras, piedade no momento certo, fazer com que, em suma, ele tenha sentimentos morais adequados e apropriados para cada situação da vida. Pensando, portanto, a poesia nesse sentido educativo de formação moral, pensa-se que ela não está descrevendo, por outro lado, homens existentes, mas o homem que vai existir a partir da formação poética, que é o que vai nos levar a ter uma discussão com Platão na República, livro 2, livro 3, livro 4, que é a parte da crítica literária de Platão, que é justamente pensar
que tipo de homem essas poesias estão formando, que vai ser uma visão mais acolhida por Aristóteles e mais criticada por Platão. Nesse sentido, não se parte de um homem definido, parte-se de um homem indefinido e inexistente que será formado através do processo poético. Enquanto Platão ele tem um homem definido que ele vai procurar retratar e representar, provavelmente através da figura de Sócrates. É uma coisa a ser pensada, mas é uma coisa que eu discuti no texto também, né, que o caráter ele vai se formando pelo próprio desenrolar da história, então é como se por uma necessidade lógica da própria história se formasse inevitavelmente tal ou qual caractere, e o Platão já tem o tipo de homem definido que vai estar na base da construção alegórica que ele vai desenvolver. Então, a primeira parte da obra, que é a telemaquia, mostra justamente Telêmaco indignado com a situação que ele presencia no palácio de seu pai, por conta de uma série de situações de desrespeito que ele observa, mas que se detém em um núcleo central que será retomado por Hesíodo na obra Trabalhos e Dias, e que poderia a gente pensar também um paralelo bíblico, que é a história do Eclesiastes da Bíblia. Então, há aqui uma modulação dos sentimentos humanos, no sentido de que a poesia ensina ou desperta em nós esse sentimento através da criação literária. Um sentimento que pode estar escondido, oculto, soterrado pelas convenções, como diria Schiller em Poesia Ingênua e Sentimental. Esse sentimento então de se indignar e não permitir certas situações de desrespeito, no caso da Odisseia, né, à propriedade alheia, e possibilita então uma experiência humana mais genuína e menos artificial, e menos convencional. E aí que é o paralelo que pode ser elaborado também a partir da obra do Schiller, que é o Poesia Ingênua e Sentimental. Comentário sobre o canto 2, ainda nessa primeira temática. Com base nisso, vemos então que a Odisseia não é uma descrição factual nem histórica de acontecimentos da sociedade grega, de coisas que realmente aconteceram. Frederico Lourenço, inclusive, ressalta em sua introdução à obra que muitas descrições feitas de Ítaca na obra não coincidem com descrições geológicas modernas da região, então é possível e provável que a obra não esteja se referindo a lugar algum, e nesse sentido assemelha-se à República Platônica na medida em que Platão também não vai descrever nenhuma localidade geográfica real e existente da Grécia para falar de sua república, mas também vai falar muito sobre o tipo de homem que quer formar para sua república, e isto, por sua vez, revela outra característica semelhante entre a república e a Odisseia, que é a tentativa de falar do homem no sentido universal, do homem ideal que pretende ser formado, né, a partir dos seus processos culturais, tá? E não do homem ou de uma ou de sua cultura. Ou seja, ambas descrevem o homem ideal. Então voltamos a essa ideia de se tratarem de textos que formam um ensaio sobre o homem e sobre os sentimentos humanos. Retomando, a ideia do homem inserido dentro de uma natureza selvagem que é brutal para ele, com as enchentes, terremotos, furacões, paixões, ou seja, onde quase tudo é perigoso, e o homem, tentando sobreviver dentro dessa natureza, precisa desenvolver sentimentos adequados e necessários para a sua sobrevivência, que é o que está na base da moralidade aristotélica também, muito mais centrada aí no caso no trabalho dos poetas do que no trabalho de Platão. Não é gratuito que Aristóteles cita na Ética Nicômaco justamente exemplos retirados da Odisseia para ressaltar a ideia da justa medida. Sob essa ótica, por exemplo, em que sentido se caracteriza o excesso de coragem como um vício, se não na medida em que a temeridade expõe-nos a situações de risco? Outro texto importante para pensarmos nessa ideia que começamos a desenvolver inicialmente, ou seja, de
pensar o homem é pensar um ser que sobrevive e chegou ao fim de sua existência após sobreviver a uma série de perigos inerentes à existência, é o texto Para que Poetas de Heidegger, que inicia com uma citação de Hölderlin sobre a necessidade de poetas em tempos de indigência. Pois Heidegger evoca nesse texto justamente a ideia de que a poesia é um discurso que evidencia os perigos inerentes à vida humana e que não fosse o esquecimento deles, fato também inerente à vida humana, não seria necessária sua reminiscência através do texto poético. Esquecemos dos riscos da existência, dos riscos que a indigência material e espiritual nos coloca, e esse próprio esquecimento, então, da questão originária da poesia é o que coloca a nossa vida em risco. Pessoas muitas vezes que se acham imbatíveis, imortais, imorredoras, que em termos aristotélicos esquecem da justa medida, são as que atravessam a rua sem olhar para os lados, expondo-se ao risco por negligência com a sua existência. Isso faz com que a pessoa não se torne homem, no sentido de não dar um fechamento adequado para a sua existência. Retomando algumas ideias do texto, em relação ao que foi dito sobre a Odisseia de Homero e o ensaio sobre o homem de Pope, o homem é o sujeito que, em estado de alerta, passa por todas as desgraças da vida e consegue chegar na velhice. Aqui, por exemplo, a ideia do poeta paranaense Paulo Leminski, de que distraídos venceremos, é uma citação do Paulo Leminski, seria irresponsabilidade poética. O Odisseu é o homem que completou a existência humana e na velhice sabe de tudo que se passa na mente e no coração dos homens. Então, obviamente, a pessoa que, por alguma fatalidade, por alguma distração, então, perde a vida antes de chegar à velhice e ter uma morte natural, acaba antecipando o fim em alguma tragédia natural ou passional. Dizemos que essa pessoa não completou a experiência humana, pois foi privada antes do tempo de certas experiências que só experimentamos na velhice. E aí tem algumas coisas também que eu queria pontuar, que é pensar justamente o Aristóteles trazendo esses exemplos da Odisseia, trazendo na política mesmo. Você tem exemplos do Hesíodo também que o Aristóteles traz, não como um texto a ser criticado, como era comum, por exemplo, em Platão, ou até mesmo em Heráclito, ou outros filósofos que já haviam críticas, né, às poesias homéricas e do Hesíodo. É justamente pensar que talvez para o Aristóteles, então, o Homero tenha entendido melhor o que é o homem, o que é a vida humana, do que o Platão, certo? Em que sentido? Vamos pensar que, por exemplo, o Aristóteles na política, quando ele vai fazer uma crítica à República de Platão, uma das críticas que ele faz justamente é a ideia da dissolução da família que há dentro da República de Platão, né? No qual as pessoas não seriam criadas pelos seus familiares, mas sim pelo Estado, né? Desde a sua infância, sem conhecer as suas origens familiares. E aí, obviamente, né, uma das coisas complicadas que o Aristóteles apresenta nessa ideia, né, e que de fato pode ser uma coisa bem complicada para uma sociedade, é a ideia dos incestos involuntários que poderiam acontecer, né, dentro desse modelo de sociedade, na medida em que você não conhece as suas famílias de origem, que pode se tornar uma situação complicada aí. Mas, né, você pensar então que o Aristóteles ele faz essa crítica justamente na política, centrada, né, na ideia da família, ele faz essa crítica à República de Platão, centrada na ideia da família, porque vamos pensar que assim como na Odisseia, né, o núcleo familiar ele é importante para a construção do indivíduo e para a construção do sujeito. Então a história toda se desenrola com Penélope, Telêmaco e Odisseu. Então, assim, isso faz parte do processo de formação do homem. Então, assim como no final desse texto eu falo do fato do Pope ter esquecido a figura do homem no ensaio sobre o homem,
o Platão ele também acaba, né, nesse sentido, incorrendo nesse equívoco de esquecer que a nossa formação familiar ela faz parte da nossa constituição enquanto sujeitos, classe social, origem social, o pai e a mãe, né? Que é um elemento que vai reaparecer através da crítica de Aristóteles. Ah, portanto, Odisseu não é o nome de um personagem, não é o rei de Ítaca, não é a pessoa, nem personagem, mas sim o termo grego para se referir ao nosso ser. Então, só nos tornamos homens, quem nós somos, a partir do momento em que sobrevivemos e chegamos à velhice, o que exige um estado de alerta e não de distração. Odisseu, portanto, é o termo para designar aquela que, como aponta Frederico Lourenço, é a primeira palavra da poesia, que é o homem. Odisseu, o homem, do qual nos fala a poesia, é a palavra peixe que revela nossas escamas. E a palavra da poesia, que vai dizer do homem com qual cor brilha essas nossas escamas, é o sofrimento. Ou é sofrimento. Essa é a palavra que vai fazer a gente entender esse peixe que nós somos. O homem, em suma, seria o ser que, até chegar à velhice, sofre uma dura vida. E na poesia de Pope, ao pensar a condição humana sob a ótica das lunetas e telescópios astronômicos, e não da visão que lhes fazia rolar dos cílios lágrimas, os lamentos humanos tornam-se sons que se dissipam no vazio e ecoam no silêncio. A partir da perspectiva da física experimental exaltada por Pope, o poeta escreve um ensaio sobre o homem com o coração pedregoso e ferrenho de quem, sem se doer, contempla a vista do sofrimento humano sem que os olhos estivessem rutilantes de dor. Por sua vez, quando lemos a Odisseia, percebe-se que, na obra de Homero, todos estão sofrendo. É muito comum você ter expressões como, e aí tem as expressões que eu vou trazer da Odisseia, relativas ao sofrimento que cada um está passando ali. Ou seja, aqui está todo mundo sofrendo. Então, dentro dessa questão de pensar o que é o homem, o sofrimento vai ser algo congênito à nossa experiência. Falando, portanto, como alguém que conhece o coração e a mente dos homens, embora haja os momentos de deleite e festividades, a poesia de Homero desoculta as angústias que ocultamos em nós, como alguém que revela nosso duplo aspecto, a máscara com a qual enfrentamos o mundo e o rosto subjacente que ri e chora no escuro e nas sombras da alma. E esse duplo jogo ele acaba sendo revelado no texto poético. Nesse jogo duplo em que atuamos, a poesia consegue ao mesmo tempo contar como a história de dentro da alma e dos jogos externos se entrelaçam de forma transparente. Nesse sentido, a poesia acaba colocando para fora, cuspindo para fora, tudo o que engolimos do mundo. De modo que, no estilo do mito do Anel de Gés de Platão, no qual as coisas ocultas que estão dentro do coração acabam se revelando também na ação. De modo que o ser humano se revela naquilo que mantém oculto. E Homero coloca o desenrolar das cenas como se os personagens nas manifestações externas estivessem dentro de uma câmara de raio-x que revelasse tudo que é interno e oculto e que está dentro do coração dos personagens. E isso acaba também sendo revelado. O que daí vai fazer a gente entender a relação entre a psicologia interna de cada personagem e o modo como ele vai agir e atuar. E essa psicologia interna que aparece para nós, ela, vamos pensar assim, ela não é revelada para pensando que os personagens fossem pessoas reais, não é?
não estariam sendo reveladas para os personagens reais que estão acompanhando e vivenciando a cena, mas acaba sendo revelado para o leitor, no caso, né? Mas é como se os pretendentes da Penélope não conhecessem isso, né? Então não entendem direito as ações que o Telêmaco vai tomar, nem que o Odisseu, nem que a Penélope, né? Justamente por conta dessa psicologia oculta que justifica as ações que é revelado na leitura. O que acontece dentro dos personagens é uma constante aflição e preocupação, consumidos pela angústia. Em suma, um grande sofrimento. Ou seja, o sofrimento acaba sendo hiperdimensionado na Odisseia. Isto ocorre pois estamos pensando a existência humana no centro do palco como algo que transcorre entre o céu e a terra e não em um espaço infinito, como vai fazer Alexander Pope. E obviamente o sofrimento só ocorre por causa do tipo específico de sensibilidade que há no homem. E aqui eu vou até já separar uma passagem do Alexander Pope para a gente fazer um comentário também. E obviamente o sofrimento só ocorre por causa do tipo específico de sensibilidade que há no homem e que foi anulada por Pope, poeta responsável por aniquilar o sentimento humano e por escrever uma poesia capaz de emocionar pedras e anêmonas. Dentro, portanto, deste universo de maremotos e naufrágios, sem poder realizar viagens espaciais, o sofrimento humano ainda possui relevância no mundo. Elemento que Pope, ao trazer a astronomia moderna para dentro de uma poesia de cunho homérico, acaba sendo aniquilado pela vastidão recém-descoberta do cosmos, enquanto que a poesia grega já revelava a vastidão da alma humana aprisionada entre o céu e a terra. E esse é todo o universo que vai ser explorado dentro da Odisseia. Então, o Pope adiciona escalas astronômicas para avaliarmos nosso sofrimento. Esse terremoto gigante para você não é nada em uma escala cósmica. Né? Daí, já o trecho que eu quero comentar em relação ao Pope ter aniquilado a sensibilidade humana, e já relativo a isso que eu comentei, que é o terremoto gigante para você não é nada em uma escala cósmica, a passagem do Ensaio sobre o Homem do Alexander Pope, onde ele fala: se pragas ou terremotos não quebram o design do céu, céu com letra maiúscula, né? Coisas bem gregas isso, né? Que ele traz. Por que então um Borgia ou um Catilina? Logo você sofre, mas sofre, portanto, por nada. Porém, quem dera os nossos afetos pudessem ser consolados por silogismos aristotélicos, como seria fácil se nosso sofrimento pudesse ser anulado ou considerado irrelevante depois de fazermos exercícios de lógica e silogismos. Nesse sentido, quando os modernos adicionam escalas astronômicas para pensar quem nós somos, a experiência humana e seu sofrimento tornam-se insignificantes, de modo que um ensaio sobre o homem é um ensaio que, por fim, ignora o próprio homem. Então, essa a ideia que ele traz, então, por exemplo, um Borgia, um Catilina não altera os desígnios da natureza, por exemplo, ou quando ele comenta, né, mas a natureza não erra desse fim gracioso, quando de sóis ardentes, mortes lívidas, quando terremotos engolem ou quando tempestades varrem cidades para uma única sepultura, nações inteiras para o fundo do mar. E ele narra essas coisas assim com uma indiferença, né? Porque justamente aí você tem essa ideia da, da lei natural que ele traz, não é? Ou seja, tudo isso faz parte do universo formado em escala cósmica e tal. Mas pensa que, por exemplo, então
eu não fosse afetado, né, por ser insignificante diante de uma escala cósmica. Então, eu não vou ser afetado por um Borgia ou por um Catilina, ou que pragas e terremotos, ou cidades inteiras indo para uma sepultura. Então, uma coisa que eu falei, o Pope, ele é como se ele observasse todos esses acontecimentos sem que os olhos dele se enchessem de lágrimas, né? Ou sem que ele acabasse sofrendo por conta disso. E vamos pensar num paralelo em relação aos gregos aqui nesse caso, né? Você imagina que, por exemplo, a tragédia grega, a tragédia de Sófocles, não é? Você vai pegar lá a, um Borges, um Catilina, não são insignificantes. Você tem que sofrer passar pela catarse da experiência, né? Para entender a tragédia. Então, um Borges, um Catilina, ele não desaparece diante da vastidão cósmica, mas também é uma experiência que, que é, pensa, né? Antígona emparedada. Ah, mas isso, né, não altera nada a ordem da natureza. Falar para então você não vai se emocionar com isso? Isso não faz sentido para o grego, né? Ir para uma tragédia e não se emocionar perante um terremoto, um naufrágio, uma cidade sendo engolida pelo mar, um tirano tomando ações, é, enfim, injustas, cruéis com as pessoas. Tudo isso era objeto justamente de sofrimento e emotividade, né? Então assim, aí o Pope ele vai construir uma poesia, então, ensaio sobre o homem, que homem que ele está falando ali, né? Nem devia ser ensaio sobre o homem nesse sentido, né? Devia ser ensaio sobre a natureza, a, né? Para pensar essa questão. Porque se então fosse ensaio sobre o homem, um Borges, um Catilina, por mais que não quebre o design do céu, né? Também são experiências trágicas que nos fazem sofrer e do qual a gente observa com sofrimento, independentemente de isso significar alguma coisa numa escala maior. E esse era o primeiro comentário que eu queria fazer, e aí, obviamente, essas coisas ainda vão ser desenvolvidas melhor, mas porque eu ainda tenho que daí agora ler o ensaio sobre o homem do Pope de maneira mais detalhada, pensar e depois anotar, para explorar um pouquinho melhor esses paralelos aqui, tá? E esse texto ser desenvolvido ainda de maneira melhor do que eu li agora, tá? A segunda parte que eu vou fazer amanhã, talvez, eu vou falar sobre a formação de trabalhos e dias do Hesíodo a partir do canto 2 da Odisseia de Homero.